Paranaguá, parte litorânea. Um monstro começa a atacar a cidade litorânea de Paranaguá, estado Paraná, país Brasil. O monstro era semelhante a um dinossauro, com orelhas de duende. Ele não, antes ele não representava muita ameaça, até ele se mostrar carnívoro. E ele podia botar ovos. Como descobrimos, o ninho do próprio monstro foi levado pelo mar e um iceberg. Não sabemos a origem do monstro. Só que só quando ele só como ele foi transportado, em teoria. A criatura começou a andar pela cidade, já que seus ovos foram levados pelo exército na hora que ele na hora que todos estavam correndo, todo mundo, absolutamente todo mundo estava sendo pisoteado pelo monstro, ou sendo pisoteado ou sendo devorado. Isso sem contar as pessoas que são soterradas pelos desmoronamentos de prédio, já que pelo tamanho do monstro, o peso de seus passos acabam demolindo alguns prédios em demolição e de baixos recursos sanitários. Aí a criatura começou a caçar vários vários soldados lá em busca de seus ovos, até descobrir que todos os seus ovos foram destruídos, foram quebrados e espalhados as gemas. Virado omelete. Aí, o único ovo que não tinha quebrado acabou chocando. O filhote que saiu dele começou a devorar os soldados mais próximos. Aí, bom, para continuarmos, vamos primeiro ver a aparência do monstro. Para possuir um passo tão devastador, as pernas dele tinham que ser bem reforçadas com uma pele de cobre. Bom, semelhante ao cobre. Não é muito resistente, mas é eficaz mas é o suficiente para ele poder resistir a tiros de balas. Sua cauda é enorme, porém não muito não muito controlável e maleável, dificultando ele a andar por aí e causando mais destruição aonde ele passa. E as penas, bom, para manter os ovos aquecidos, já que com seu peso é capaz de os ovos racharem. Essas garras foram capazes de destruir prédios maiores que o próprio monstro e escalar os próprios. E não só isso, ele 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 pôde alcançar helicópteros com um simples salto. E quando atingiu o chão, ele demoliu 3 prédios em seu redor. Quanto às suas orelhas, bom, elas são semelhantes a de duendes que que costumamos ver em historinhas para dormir. Porém, elas não são feitas para escutar onde seus escu- para escutar não, bom, não vou dizer que é para escutar melhor ou algo do tipo, porque não chegamos a conhecer mais o monstro até a sua morte. Até a sua morte. Essa é a aparência do monstro em visão completa. Semelhante a um dinossauro, com com placas dorsais nas suas costas. Meu Deus, que palavra redundante, velho. Então, então o monstro foi foi taxado como um ser de maior risco. A criatura chegou perto de um dos soldados, até que ele começou a atirar.
A, a criatura não sentiu muito, não sente tantos ataques assim. No mínimo, só uns ciscos nos olhos, que foi suficiente para o soldado poder ganhar tempo para o outro soldado matar o filhote. Aí vendo isso, uma uma a, a mãe dinossauro, que aí no caso é chamado de Velociraptor, dado, nome dado por por um dos soldados, a Velociraptor ficou enfurecida. Ficou enfurecida e deprimida. E começou a destruir tudo à sua volta e pisotear os soldados responsáveis por isso. E ela também demonstrou uma habilidade não vista ainda. Ela estufou seu peito, e, e cuspiu, jorrando um jato enorme de fogo. E ele, e ele começou a soltar fogo, queimando todos aqueles que estavam em volta e destruindo e queimando alguns quarteirões de mato, grama, os que tiverem em volta. Os únicos recursos mais próximos de seguro eram as praias litorâneas, pois lá tinha mais espaço para poder fugir e tinha os barcos para poder se assegurar de ficar longe das cidades mais próximas. O lugar não estava sendo a cidade não estava sendo um lugar muito seguro, já que o já que nem os, os soldados não conseguiram abater a criatura de jeito nenhum, nem com tanques, nem com tiros. No máximo, eles conseguiam atingir ela numa com demolição dos prédios, mas ela conseguia sempre se levantar, um pouco atordoada e tonta, mas conseguia. Eles tentavam usar essa técnica, mas não contava com a presença de mais duas pessoas, uma mãe e o seu filho. A mãe em questão era era uma senhora de era uma dona de casa que estava fugindo com seu filho, até que a criatura que quase pisou neles olha fixamente para eles, pensando no que pensando na criança que ela poderia ter criado. Ela decide fazer o seguinte: ela faz algo impensável. Quando os soldados começaram a atirar, ela 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 fez um muro com sua própria cauda para proteger a mãe e a criança dos soldados sem entender nada. Mesmo assim começam a atirar. A mãe e a criança começam a olhar fixamente para a criatura, um pouco assustados e confusos, dando a entender que a criatura tem um pouco de empatia, tem empatia pelo mais próximo. Mas isso não foi suficiente para os soldados pararem. Aí, os helicópteros começaram a lançar mísseis no prédio mais próximo. Aí, aí que a coisa ferrou. A, o prédio acabou sendo demolido instantaneamente. Não só os prédios de um lado, mas sim da outro lado da rua. Foi tudo demolido em cima da Velociraptor. Mas deu tempo dela tirar os dois de lá. Mas sem garantia dos dois estarem vivos. Só a mãe morreu. A criança ainda estava viva. Presenciou tudo. A mãe dele foi empalada por uma das pedras. Na verdade, teve uma das rochas atravessando o corpo dela.
E a criança, chocada com o que acabou de presenciar. 2023. 2023. Mês, mês 7. Dia X. Semana X. Essa história aconteceu há alguns anos, há muitos anos atrás. A criança não é mais uma criança, agora é um homem, que agora é formado em e biologia animal e vegetal. Animal e vegetal. E também em tecnologia. Nome: Hiroshi Nagasaki, que por sua vez trabalha lá para o exército, fazendo pesquisas. E pesquisas essas que incluem principalmente kaijus, que começaram a aparecer desde muito tempo, antes mesmo da Velociraptor. O garoto, isto é, Hiroshi, com, começou a fazer uma pesquisa e ele meio que descobriu um negócio. Pegando um pedaço do córtex cerebral de um kaiju que ele encontrou, que foi o último que foi abatido pelo exército, foi, foi, foi removido lá do monstro antes dele ser incinerado pelo exército, antes que ele se reproduza. O monstro em questão não foi revelado, já que Hiroshi não estava lá para ver. E eu também não tô a fim de desenhar outro. Então, aí Hiroshi, pegou aquele córtex e colocou numa máquina cheia de fios. Prendeu ele num fios e colocou um capacete. E aquela máquina era semelhante a um capacete. Então Hiroshi tentou fazer o seguinte: ele ligou a máquina, aí ele começou a. Ele tentou ver as memórias do monstro. E como ele se como. E o intuito dessa pesquisa é ver se ele pudesse se comunicar com os monstros. E se ele pode se comunicar com os monstros e saber os seus objetivos para poder, tipo, sei lá, ajudar ele sem muitos riscos de vida humana. Ah, mas isso não deu muito certo, já que Hiroshi estava sendo eletrocutado cerebralmente pelo cérebro. E, e aí, a eletrocutação só parou quando um dos soldados, que no caso era o teu amigo, foi lá. O soldado falou: Cara, você tá maluco? Você tá maluco, homem? Você poderia ter se matado! O que era isso? Ei! Ai, uma pesquisa. Ai, misericórdia. Ai, meu Deus. Eu preciso de mais alguns testes. Cara, teste. Primeiramente, teste. Não se faz consigo mesmo. Até eu sei disso. Você que é doutor, deveria saber disso. É por isso que eu tô fazendo. Por isso que eu tentei fazer estágio. Mas vocês insistiram para me colocar aqui no direto aqui. Olha, seu potencial é bem grande, cara. Então, né? Tá, entendi. Tá, entendi. O que você vai fazer com esse córtex cerebral? Bom, eu acho que eu acho que nada, porque bom, eu não sei o que fazer mais com eles. Eu acho que eu vou jogar fora ele, já que ele vai estar prestes a estragar agora. Eu vou me indo. Ei, pera. Encontramos um fóssil ali. Quer ver que bicho é aquele?
Eu acho que eu vou me entreter um pouco com isso. Bora lá. Então, Hiroshi foi lá até o fóssil e ele descobriu o seguinte: aquele fóssil era semelhante a de um inseto, em específico, um louva-a-Deus. Oxe, oxe, que bicho é esse? Não é um dinossauro isso, é? E se, ué, eu achei bem semelhante a um inseto. Cara, se fosse semelhante a um inseto e tal, isso isso seria meio que, enfim. Não, pera. Enfim, nada. Isso aí, inseto não tem esqueleto. Isso e enfim, vão. Hã? Aí Hiroshi começou a sentir começou a sentir uma energia, algo que tava vindo da boca do bicho. Vocês estão sentindo esse negócio também? Ué, que negócio? Isso, sei lá, é como se tivesse mais alguma coisa nesse fóssil. Ué, não sei do que você tá falando não, cara. Que foi? Tá vendo entidade agora? Cara, Mano, mano, eu não sou. Não, mano, cara, eu tô falando sério, olha. Eu acho que tem uma coisa dentro da boca do bicho. Tá, e como é que você vai pretender tirar isso daí? Daí. A gente já tentou abrir esse treco um monte de vezes. E era duro. E isso aí tava muito emperrado. Nós dois, só nós dois tentamos levantar ele um pouco só. E aí, meio que nós enfim, tá emperrado e volta sempre quando parece uma ratoeira. Pra falar a verdade, isso tá mais arriscado que uma ratoeira. Entendi. Calma aí. Ué, o que você vai fazer? Espera um pouco. Aqui, ó. Hiroshi pegou uma proteção para o braço dele, em específico, o braço direito. O braço direito dele. Aí, Hiroshi pediu para que eles levantassem de novo. O que você tá armando, homem? Confia, cara. Vai dar certo. Cê- Tá, se tu tá dizendo, né? Quem sou eu pra discutir? Vai logo, vai. Bom, aí eles tentaram abrir, porém, o minimamente possível, porque o bagulho tava muito emperrado. Então Hiroshi aproveitou a frestinha e colocou seu cotovelo ali e transformou seu braço numa polia. E aí, o Hiroshi pegou a. O, viu o que tinha alguma coisa ali, uma pedrinha, uma semelhante a uma pedrinha. Então o Hiroshi pega aquela pedrinha e aí ele começa a ver, e ele começa a olhar ali. Aí pode tirar, pode tirar. Ah, ué, o que que é isso? Eu não sei. Ué, parece uma joia, uma bijuteria. É, pois é. Quer ficar pra ti? Ué, você quer que eu fique com isso? Nem sabia o que que é isso. Cara, relaxa. Nós só não falamos nada pro capitão e tá tudo ótimo. Tá bom, né? E engraçado que tomar no cu você não quer não, né? Claro, né? Mas se você falar que fui eu te o quê? Ô, gente, o que, ei, gente, o que estou fazendo? Sim, capitão! Sim, a gente não tá fazendo nada, capitão! Então por que você ainda tá aqui? Vai lá limpar o corredor. Tá sujo aquilo. Sim, senhor! E você? Oi? Sabe por acaso de que fóssil é esse bicho? De que bicho é esse fóssil? Eu não sei dizer ao certo. Eu. Eu acho que. Bom, eu acho que uma coisa é certa. Ele não era um réptil, nem uma ave. Era um inseto, mas com uma carapaça parecido com um esqueleto. Tenho preciso de mais um tempo para pesquisar, certo?
Bom, não, ou melhor dizendo, nem precisa. Vá pra casa, garoto. Hoje, hoje a gente vai encerrar por hoje. É a vez do turno da noite agora. Ah, ok. Então, saindo do quartel, Hiroshi chega em sua casa e ele percebe que aquela pedrinha que ele levou não era uma pedrinha comum, já que ela começou a rachar e, e da flechinha de baixo, por sinal, a pedrinha era meio que um círculo. Embaixo da lateral do círculo saiu algo que parecia ser uma lesminha. Eita, poxa! Que é isso? Você é minha mamãe? Aí, Hiroshi pergunta: Você fala? E eu não, eu falo, eu acho. Aí ele percebe que o bicho não tava falando com a boca, e sim com a mente. E aí fica tudo muito mais confuso. Aí então, Hiroshi começou a fazer pesquisas sobre esse bicho. E ele não sabia o que era aquilo certo. Indo direto pro quartel, no horário da noite, onde todo mundo tá fora, os guardas presenciaram nas câmeras algo incrível. Na, no abdômen daquele exoesqueleto tinha um ovo. Desse ovo saiu uma larva gigantesca, gigante, do tamanho do abdômen. O abdômen em si era o próprio ovo, no caso. Aí a larva começou a comer o exoesqueleto do bicho, do que sobrou dele, no caso. Aí ele, o exoesqueleto foi completamente devorado. Aí o bicho que, que, que tinha que fugir dali começou a escavar um buraco, criando vários túneis. Aí os guardas tentaram ver lá o que havia acontecido. Aí era tarde demais. O buraco era muito pequeno para eles entrarem, eles tinham que esperar. O que poderia acontecer? O que é aquele estranho ser? E o que seria aquela e o que seria aquele o caracolzinho? Vocês vão ver isso e muito mais no próximo episódio. Fui.